Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Lese Morato. E para variar, deu algum probleminha. Semana passada também deu, mas a gente seguimos o fluxo. Semana passada não, foi segunda que também deu problema. Mas enfim, espero que o nosso intérprete ele entre e daqui a pouco, se não depois, a gente vai falar com alguém para fazer a nossa tradução na língua dos sinais. Hoje, a nossa convidada é a fisioterapeuta Miriane Mello, lá de Jaguarão. A diferença, né? Eu toda sem roupa, porque aqui em Porto Alegre tá calor, calor, calor. E a Mila tá lá em Jaguarão. Pelo visto tá frio aí, né, Mila? Tá frio, deu uma chuva aqui e esfriou bastante. Então, o assunto de hoje vai ser sobre a importância da fisioterapia para danos temporários e danos praticamente irreversíveis, né? Deficiências, né? E eu queria saber primeiro qual é a importância da fisioterapia de modo geral, porque tem muitas pessoas que ainda não sabem, né, dessa importância. Bom, primeiramente, boa noite ao pessoal. Meu nome é Miriane, eu sou fisioterapeuta, como a Leise já falou, eu trabalho aqui em Jaguarão. Assim, a fisioterapia entrou na minha vida porque eu sempre quis trabalhar na área da saúde. Eu fui para o técnico em enfermagem, depois eu decidi fazer a faculdade de fisioterapia porque eu me encantei com essa profissão. Eu costumo dizer que as pessoas deviam ter um fisioterapeuta como tem um médico, né? Todo mundo devia ter um fisioterapeuta para ir se consultar, para ir conversar, para parar de tomar muito remédio para dor, porque a fisioterapia, ela é essencial, assim, eu não vejo as pessoas como conseguem viver sem a fisioterapia, né? Se as pessoas descobrissem a importância da fisioterapia na prevenção, na reabilitação, né? Até no tratamento de dores aí, que as pessoas se enchem de anti-inflamatório e remédios para dor. Saber que o movimento cura, todo mundo ia ter um fisioterapeuta de carteirinha aí que nem vai no médico toda hora. Então, acho que a importância da fisioterapia é isso aí. É a prevenção, a reabilitação, é uma qualidade de vida que tu ganha quando tu procura um fisioterapeuta e tu consegue entender que o movimento pode te curar muito das tuas dores aí, dos teus problemas. Outra coisa que eu queria te perguntar, Mila, tem muitas pessoas que não sabem a diferença do exercício físico para a fisioterapia, porque muitas pessoas confundem, né? Que acham que o exercício físico pode ser substituir a fisioterapia, mas não é bem assim, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Bom, até é bem interessante a tua pergunta, Lise, porque o pessoal, existe tipo, uma briga aí no meio, né? O pessoal sempre fala disso, e eu não, assim, ó, eu não consigo separar a fisioterapia da educação física. Eu acho que um complementa o outro, tá? A fisioterapia, ela vai para o ramo de prevenção, de reabilitação, tá? De danos funcionais aí, de sistemas, órgãos e funções. A educação física, eles vão mais, né, para a melhora da capacidade física, força, resistência e tudo mais, né? Mas eu acho assim, ó, que um complementa o outro. Eu acho que acredito que se os fisioterapeutas trabalhassem em conjunto com a educação física, nossa, isso aí é ganho para o paciente, sabe? Porque são áreas diferentes. Como eu disse, a fisioterapia vai para reabilitação mesmo, né? Para ganho de movimentos perdidos. E a educação física pode ajudar a manter isso, a te dar força, resistência. Então, na verdade, acredito que são duas profissões que deveriam se unir mais e não ter tanto essa função, sabe? O pessoal fala muito, eu prefiro educação física e tal, eu prefiro fisioterapia. Mas, na verdade, uma complementa a outra, é um trabalho conjunto, entende? Então, acho que é bem interessante essa tua pergunta por conta disso. Eu posso Sim. reabilitar uma pessoa e encaminhar, olha, tu vai, a partir de agora, vai fazer uma academia, vai procurar um educador físico para te passar exercícios, para manter essa tua força, esse teu movimento.
Então, é uma profissão ajuda a outra, né? E a fisioterapia, no caso, para auxiliar quando a pessoa está com mobilidade com problema, por exemplo, quebrou uma perna, um braço, ela auxilia, tem que ser a fisioterapia, não adianta tentar outro meio, né? Exatamente, porque a pessoa quebra uma perna, por exemplo, tá? Ela vai ficar com aquele movimento ali parado, sei lá, 2, 3 meses. Então, quando tira o gesso e tudo, precisa retornar esse movimento dessa articulação, dessa função, dessa musculatura que ficou ali parada há muito tempo em repouso. Hoje até não se fica muito tempo em repouso, porque os médicos já saem da cirurgia, por exemplo, de joelho, com indicação para fisioterapia imediata. Então, quanto menos tempo tu ficar parado, melhor para a reabilitação desse membro, ou que tu tá quebrado, ou uma cirurgia, tá? E outra coisa, vai um pouco mais além disso. Uma pessoa que está com a perna quebrada e tem que andar com muleta, por exemplo, por um tempo. O fisioterapeuta vai orientar ela como andar com essa muleta, tá? Para evitar certos acidentes, desequilíbrio, cair, até se machucar e compensações em outras musculaturas, tipo na musculatura do braço, por tu estar apoiando errado na muleta, e acabar te gerando outra lesão por conta de tu não saber como te movimentar com aquele tua nova atividade diária, né? Que tem aquela muleta, ou tu tá com aquela dificuldade, com aquela perna que tu não consegue mexer direito, ou o braço que está quebrado. Então, o fisioterapeuta te orienta nessas atividades diárias por esse determinado tempo, mais ou menos por aí. Sim. E na questão de quem tem, quem está com alguma deficiência permanente, por exemplo, algum cadeirante, qual seria o benefício da fisioterapia? Porque muitas pessoas podem pensar que, tipo, já está com a debilidade, não vai conseguir andar. Para que eu vou fazer fisioterapia, né? Se não vai ter, digamos, um ganho de voltar a andar. Para que essas pessoas, para essas pessoas, o porquê que a fisioterapia é importante? Liz, eu sempre falo assim, ó, para os meus pacientes, tá? O diagnóstico não é destino de ninguém, né? Então, tu vais receber um diagnóstico, a partir de hoje tu é um cadeirante. Bom, ó, então eu vou ficar nessa cadeira e eu não vou fazer mais nada. A gente está aí vendo várias, aí até nas Paralimpíadas, né? A gente vê o quanto pode chegar uma pessoa com uma limitação, com uma deficiência física. Então, sempre digo, o diagnóstico não é destino de ninguém. Então, o que que o fisioterapeuta vai trabalhar com essa pessoa? Tudo, é uma qualidade de vida que ele vai te proporcionar, entendeu? Desde tu saber sair da cadeira, entrar na cadeira, a higiene corporal, íntima, tudo. O fisioterapeuta vai te orientar em tudo isso, a tua nova realidade de vida, tá? De jogar peso correto, de não fazer sobrepeso num lado só, de manter a postura na cadeira para tu não sobrecarregar ou te fazer uma ferida mais cara por pressão, tá? De ficar muito tempo sentado. Então, tudo isso o fisioterapeuta vai te ajudar a te fortalecer os membros superiores para tu conseguir andar com uma cadeira de rodas o dia inteiro, empurrando uma roda. Então, isso aí, a fisioterapia na questão da deficiência física é qualidade de vida, tá? Qualidade nas atividades diárias básicas mesmo de uma pessoa, é tu sabe, conseguir viver de novo, reaprender a viver com essa tua limitação. E não ficar ali esperando, não posso fazer mais nada. Não é bem assim, né? O fisioterapeuta a fisioterapia em si pode trazer um leque de oportunidades aí, né? Para tu aprender a viver com a tua deficiência e refazer coisas que talvez tu não fazia mais. Então, como recuperar algumas coisas ou não, mas te dá uma qualidade de vida muito melhor. Então, acho assim, para quem tem deficiência física, é extremamente importante a fisioterapia, é uma coisa que tem que levar para o resto da vida, tá? Porque é uma qualidade de vida, é outra motivação, além de motivar a pessoa a querer ganhar mais, a poder ser mais independente durante as atividades diárias. Então, acho super importante que a fisioterapia entre na vida dessas pessoas. Hoje a gente vê que assim, a fisioterapia não é muito assim, né?
como eu posso dizer, as pessoas não têm muito costume, não é muito cultural ainda. Hoje em dia até está mais, mas antigamente, fisioterapia é caro, não vale a pena. Vale muito a pena. É um investimento na saúde, um investimento na tua qualidade de vida. Então, assim, não é só o choquezinho ou a maquininha para tirar a dor, é te movimentar, te provar que o movimento cura mesmo, que tu pode chegar muito além do que tu acha que é o teu limite. Então, isso é a fisioterapia na vida de uma pessoa com limitação. Eu tive problema no crescimento, não sei o nome, que o meu músculo parece que o osso cresceu e o músculo rasgou Não. e era impressionante, eu não conseguia colocar minha mão na ponta dos meus pés. E daí fui para fisioterapia. Nossa, depois no final assim das sessões eu conseguia enfiar a palma da mão toda assim no chão. E é uma coisa que às vezes a gente nem se dá conta o quão é importante, né? É isso que eu Porque digo. As pessoas não têm essa cultura, essa visão ainda da importância da fisioterapia, né? Então, a fisioterapia pode agora só um trazer momento, 2 segundos. é, Oi, Alex, tudo bom? A gente estava aqui conversando, Olá, esperando. Vamos dar uma resumida no que a gente conversou. E uma coisa muito importante que eu esqueci de falar antes, que eu tenho que dizer para o pessoal. Na segunda-feira, a nossa convidada ela teve um problema pessoal. Ela me ligou. Eu não vou expor, obviamente, o que foi que fez com que ela não comparecesse à live, mas a gente vai marcar outro dia. Daí, se ela quiser expor, ela ficará à vontade. Mas não foi do nada que ela simplesmente não participou conosco. Teve um motivo bem plausível. Então, assim, a nossa convidada de hoje é a Miriane Melo, fisioterapeuta, e a gente estava conversando aqui sobre a importância da fisioterapia para pessoas que estão com alguma deficiência momentânea ou permanente. Então, eu vou pedir para ti, Mila, só para quem não entendeu que chegou agora também, a Mila ela tá toda cheia de roupa e eu toda refestelada, porque aqui em Porto Alegre tá um calorão e ela é de Jaguarão e lá tá um frio quase caindo um temporal, né, Mila? Então, tipo, tá tá bem bem feito. oposto. As nossas temperaturas estão bem opostas. E eu queria que fizesse um resuminho do que a gente conversou, porque para variar eu ainda tô aprendendo, gente, aqui é uma loucura, ainda tô aprendendo, a gente começou um pouquinho e não tinha liberado para todo mundo assistir. Ai, desculpa, gente, é muita função, a gente fica louco. Eu vou aprender, um dia vai dar tudo certo, mas enquanto não vai dando, a gente vai aprender. Daí, para te resumir um pouquinho, ou falar, não tem problema algum, sobre a importância da fisioterapia nas questões de reabilitação, a diferença do que é fisioterapia, o que é exercício físico. Que daí que a gente começa por aí, a gente dá uma retrocedida no assunto. Bom, então vamos começar com a função da fisioterapia e o exercício físico. Como eu estava te falando, eu acho que os dois se juntam, se complementam, né? A fisioterapia e a atividade física, a educação física. A fisioterapia, ela vai visar mais no desenvolvimento, na prevenção, na reabilitação, tá? De órgãos, tecidos, sistemas, funções. E a educação física vai para o lado de aumento de resistência, de ganho de força, né? De treino. Então, uma coisa complementa a outra. Na verdade, eu acho que a fisioterapia não viveria sem a educação física, e a educação física não viveria sem a fisioterapia. Há sempre uma discussão nisso, de qual é a melhor, e na verdade eu acho que não existe qual é a melhor, eu acho que uma se junta à outra, então um vai seguir o trabalho do outro. Acho super importante essa união dessas duas profissões, né? E a fisioterapia, né, a importância dela na vida das pessoas é a qualidade de vida, né? É o ganho de qualidade de vida, ganho de movimento, alívio de dores, que às vezes são crônicas, aí a pessoa vive anos com dor, tomando um monte de remédio, nunca procurou um fisioterapeuta. Sempre digo, né? A fisioterapia tinha que ser que nem médico, tem que ter um fisioterapeuta, consultar ele para conversar, porque às vezes aquela dor, com o movimento tu vai curar e não vai precisar tomar tanto remédio anti-inflamatório e remédios para dores.
Então, é uma qualidade de vida, né? Eu tenho pacientes que viviam com dor há 2, 3 anos, aí começaram a fazer fisioterapia e hoje me dizem, nossa, eu não sinto mais nada. Porque a pessoa tem o costume de achar que é normal viver com aquela dor também, né? E não é normal, gente, não é normal viver com dor. Se tá com dor, procura um fisioterapeuta, vai conversar, pode consultar com o fisioterapeuta também. E o movimento cura muito mesmo, dá uma qualidade de vida totalmente diferente. E eu comentei também que quando eu era pequena, eu tive um problema de crescimento, que o meu músculo crescia e o meu Não osso tô te não ouvindo, crescia, Lê. ou era vice-versa. E eu fiz fisioterapia, eu não conseguia colocar a mão no chão. E depois, no final, eu consegui colocar toda a palma da mão. E a fisioterapia é interessante que ela é uns exercícios que, pra gente que é leigo, pelo menos quando eu fiz, eles parecem tão simples, entre aspas, né? Que não é um exercício muito Não tô complexo, te pelo menos os que ouvindo, eu fiz, Leze. e te dão um resultado, né? Enorme, porque eu ganhei uma elasticidade que até então eu não tinha. E continuei me alongando, e daí acabou a Eu questão não de tô te, fisioterapia, né? eu E não tô te agora? ouvindo. Conseguiu ouvir? Não tô te ouvindo. Ai, meu Deus. Alex, tá me ouvindo? Sim, perfeito. Será que não é aí? O Alex tá me ouvindo. Ele tá me ouvindo. Ouvindo. Normal. Conseguiu? Nada. Pera aí. O som tá normal, segundo o Litel que tá nos acompanhando. É aí contigo. Litel, por favor, escreve para mim, para Mila sair e entrar de novo, que de repente seja no dela, por favor. A gente pede ajuda para todo mundo aqui, né? Você só não tá me ouvindo. Pois por que que não estás me ouvindo se o meu microfone está aberto? Deu? Deu? Não te escuto. Alguém escreve para Mila, por favor, para mim, para ela, que deve ser no fone dela. Tira o fone, Mila. Fala para ela, para mim, por favor, porque senão eu vou ter que sair daqui, vai travar. Ela vai entrar de novo, gente. Enfim, acontece. Vamos falar sobre. Estamos precisando ainda de uma pessoa da área do direito e também de pessoas que queiram nos falar sobre as suas histórias, se tem algum parente, algum amigo que tenha algum tipo de deficiência, também queremos a participação. Agora ouve? Agora sim. Ah, então deve ter sido o teu fone, porque todo mundo estava me ouvindo. Mas, enfim, Pois é, eu vi no chat. eu estava falando sobre a questão que eu comentei contigo antes da minha fisioterapia, que daí eu consegui tocar no chão e fiquei com mais elasticidade depois de fazer a sessão de fisioterapia pelo problema do estirão do crescimento que eu tive. Do crescimento, 1,64 m, né? Mas tudo bem. Foi, Tudo foi bem, esse né? o motivo que super alta, né? Mas tudo bem. E eu estava comentando que às vezes a gente faz uns exercícios na fisioterapia que parecem tão, entre aspas, simples, né? Mas que dão um resultado que, meu Deus do céu, é impressionante o quão eu fiquei com mais elasticidade. Porque a gente, sendo leigo, a gente não entende os paranauê, né? Que nem a gente brinca, a funcionalidade de cada exercício. E daí eu queria comentar contigo, ver a tua opinião sobre as questões de pessoas, por exemplo, que nem o Jerônimo, que é um cadeirante, ou pessoas que têm alguma debilidade que não permite movimento, tem alguma restrição de movimento que seja um pouco mais séria e não temporária, como que a fisioterapia pode auxiliar essas pessoas para ter uma melhor qualidade de vida?
Olha, a fisioterapia, não, no meu ver, é essencial, tá? Para quem tem esse tipo de limitação. Porque o fisioterapeuta vai te auxiliar a ter, assim, ó, a ter as tuas atividades diárias com as tuas limitações, a tu fazer as tuas atividades mais básicas, como higiene pessoal, se alimentar, se vestir. O fisioterapeuta vai te ensinar, né? Entre aspas, vai te auxiliar nessa vida que tu tem dessa limitação, tá? Tu ter mais independência, desculpa, tá? Então, tu vai poder sair da cadeira, entrar na cadeira, tudo isso o fisioterapeuta vai te ensinar. Tu ser mais independente, não precisar muito, né? Ficar naquela coisa de sempre ter alguém contigo. Então, tu pode realmente ter mais independência e mais uma qualidade de vida nas tuas atividades diárias. A fisioterapia pode te trazer isso, tá? É super importante. Ou como tu ficar sentado nessa cadeira para não te trazer mais lesões, tá? De postura incorreta ou escaras, feridas por estar sentado, dando uma pressão a mais num lado do que no outro. Então, tudo isso, a fisioterapia é um leque de possibilidades aí, tá? Para tua qualidade de vida. Tu tens, tu tens contato com algum paciente teu que tem alguma dessas debilidades? Tu tem algum Tenho, paciente? tenho uma cadeirante, tá? E ela também tem uma dificuldade de visão aí, ela não é totalmente cega, tá? Ela enxerga muito pouco. Então, ela passa a maior parte do tempo sozinha durante a tarde em casa e a gente está trabalhando bastante essa função dessa independência com ela, para ela não sentir muito medo, né? Porque eu sempre digo aos meus pacientes, o medo, ele limita muito também. O medo de fazer certa coisa, de certas coisas pela minha limitação. Eu tenho medo de cair, eu tenho medo de me machucar. Então, o medo deles também limita alguns movimentos que não necessariamente precisariam ser limitados. Então, eu venho trabalhando bastante com ela, essa função dela ser mais independente enquanto ela está sozinha, né, em casa. Aliás, ainda mais porque ela tem essa função da visão junto, né? Então, até isso a fisioterapia ajuda, né, pessoal? É como eu digo, é um leque, é muito amplo. Eu ficaria 2 horas aqui falando do que a fisioterapia pode trazer de qualidade de vida para uma pessoa. Sim, tem pessoas agora que, por exemplo, estão em tratamento do Covid e para se reabilitar estão fazendo fisioterapia na questão do pulmão, né, para Óbvio. reabilitar a volta do funcionamento pleno dos seus pulmões, né. Tem outras Limpeza pessoas, eu sei também. porque a minha prima, ela fazia fisioterapia e ela queria fazer para a parte de baixo da cintura, para os órgãos genitais, que também tem pessoas que têm ou Sim, incontinência sim. ou algo assim, que a fisioterapia ajuda. O Jerônimo está É um falando leque. que se o SUS não fosse tão complicado conseguir fisioterapia, ele estaria bem melhor. Os alongamentos ajudam. Aham, eu concordo É, com ele. Eu acho que ainda falta muito, como eu estava te falando no início da live, né, Lese? É cultural, né? Tipo, a fisioterapia, assim, na minha visão, seria essencial na vida das pessoas como uma medicina, como um médico, entendeu? E porque muda muito mesmo, muda a realidade da vida daquela pessoa, né? E falta muito ainda a fisioterapia ser reconhecida, e tem isso também, né? Essa limitação pelo SUS é bem grande, realmente, concordo com ele aqui também, meus pacientes reclamam muito disso, né? Porque a eu fisioterapia acho acaba que se tornando cara, né? Se tu for ver uma fisioterapia particular, ela fica muito cara, né? Então, certas pessoas não conseguem fazer, o que ajudaria muito mais, né? Se tivessem acesso, é bem limitante, realmente. claro, fazendo um comparativo, né? Eu acho que é aquela função de pensar na questão psicológica terapia, né? Terapia psicológica e Aham, físico para o corpo. E são duas questões que ainda é muito que as pessoas não valorizam, né? Tipo, não dão a devida valorizam. importância, porque tu, entre aspas, não sente aquela urgência naquilo, né? Sim, Mas eu fiz e fisioterapia durante um tempo e terapia eu continuaria fazendo.
always, porque é muito bom para tudo, né? Para Sim, te rever a e como eu, postura, para e aqui te. isso, e é como eu te falo, né? Te dá, como a gente falou lá, estava falando até antes de entrar, né? A função da liberação de hormônios, né? Que trazem prazer, sensação de bem-estar com que o corpo libera quando tu faz o movimento, né? Então, na verdade, a fisioterapia é ampla, até para a mente da pessoa, né? Para querer que a pessoa comece a querer evoluir mais, a ver que pode e trazer aquele espírito de não, eu posso mais, vou me esforçar mais. Então, é tudo isso, é mente, corpo. Eu falo que a fisioterapia é tudo, muda a vida da pessoa, né? Aqui o Jerônimo está dizendo que quando ele morava em Minas era mais tranquilo, né? A estabilidade de vida em termos de medicina era bastante avançada. Daí resolveu voltar para cá e não conseguiu mais fisioterapia por conta própria. É complicado, né? Porque ainda tem Tá, uma demanda que a gente tem que buscar atender, mas temos fé. A Michelle aqui está dizendo que a Duda, a terapia trouxe independência para a Duda. A Michelle é uma amigona minha que tem a Duda, que é uma menina mega especial, que faz praticamente tudo sozinha, né? Ela tem paralisia e tem a visão baixa, mas ela é super independente. E ela não é isso caminhava que eu até iniciar a terapia na ACD. A ACD é muito importante, né? A gente não sou, tem eu muita conheço, noção da importância desses lugares porque não são do senso comum, porque graças a Deus verdade, a maioria da população não não tem necessidade de frequentar esses lugares. Mas eu é aconselho a verdade, todo mundo que puder ir lá para conhecer a história, para ajudar, para voluntariar, é muito importante, né? E tu acha, assim, Mila, que quais são as perspectivas para o setor de fisioterapia? Tu acha que o pessoal está aos poucos valorizando? O próprio olha, SUS, acredito será que que sim. tem ideia de abrir mais esse ramo? Eu acho que as pessoas estão começando a se dar conta disso, sabe? Desde o início da pandemia, inclusive, aqui em Jaguarão, a procura aumentou, assim, aumentou 50%. As pessoas começaram a me procurar, a querer fazer uma consulta, porque, como eu disse, tu pode consultar com fisioterapeuta, tu não precisa ir ao médico para ir ao fisioterapeuta. Então, as pessoas começaram a ter essa visão de que o movimento cura, né? Que o movimento vai tirar aquela dor, que o movimento vai te trazer uma qualidade de vida melhor. É como eu te falei no início, né, Lese? Eu acho que diagnóstico não é destino de ninguém, né? Ai, me falaram que eu nunca mais vou poder caminhar. Diagnóstico não é destino, entendeu? A gente tem que buscar tudo que puder para uma qualidade melhor de vida, para conseguir viver bem com aquela limitação, criar essa independência, como diz essa sua amiga que tem a menina, né? Então, acho que essa visão tá mudando, até pelos médicos mesmo, sabe? A fisioterapia está crescendo muito, porque as pessoas estão vendo a diferença, né? Que traz diferença, que não é qualquer movimento, como tu mesmo disse, chegou ali, mexe o teu braço, tua perna. Tudo tem um porquê, cada toque que a gente faz, cada movimento tem um porquê da gente estar fazendo aquilo, que tem um ganho para o paciente. Então, essa visão está mudando muito. Eu acho que ela está ganhando um espaço bem grande, graças a Deus. A Michelle está comentando que a fila no SUS é muito grande para iniciar as sessões de fisioterapia, demora muito. Então, quem sabe, daqui a pouco, né, não se faz um convênio, uma É parceria. verdade. Agora voltou. Agora para mim voltou. Né? A gente pode, Pra, por que não? Uma iniciativa do público-privado. A questão é com solucionar, certeza. né? É como eu falo para Para todo mundo que ter a gente conversa. A problemática a gente tem. Os problemas estão aí. Não adianta a gente ficar reclamando. A gente tem que buscar solucioná-los, né? Com certeza. Para ter uma ideia, se eu não me engano, 6,7%, acho, da população tem algum tipo de deficiência, né? Então, é bastante até as pessoas. É E esse essas pessoas dado. têm atividade, né?
esse dado que tu acabaste de comentar, a gente estava estudando, no censo de 2010 era 24% da população. Daí eles fizeram com a ONU para não sei o que eles alteraram, que daí desses 24 foi para 6. Mas eu pesquisei e não tive acesso quais foram esses critérios de alteração. Então a gente não sabe se eles baixaram os critérios para dar menos pessoas ou o que foi, né? Eu tô tentando descobrir. Se alguém tiver essa informação, por favor, me passa, porque eu não sei também quais as deficiências que foram retiradas. Eu não sei se algumas coisas não foram inclusas como deficiência, não entendo também. Também não sei te falar o que foi retirado desses dados. Eu vi que mudou, mas eu não achei ainda quais foram os critérios. Mas é aquela coisa, ainda mais agora com essa função de quarentena, o que eu acho que vai ter de gente que vai precisar de fisioterapia, porque tu fica em casa, daí se tu não tá de homework, não tá fazendo outras coisas, a pessoa fica lá no sofá, toda torta, né? E comendo e vendo filme, fazendo, né, o que tiver, já não tá com esse cuidado. Eu acho que vai ter uma galera que depois que passar tudo isso, vai ter que começar a regular, né? Se regular todo, porque vai ficar tudo torto. Pensar no corpo da gente como uma máquina, né? Se ele ficar parado, é que nem uma máquina parada há muito tempo, para de funcionar. A gente, né, não somos feitos para ficar parado, o nosso corpo depende do movimento. Então, isso que tem que entrar na cabeça das pessoas, né? O movimento pode sim curar, pode sim trazer bem-estar, né? Eu tenho vários pacientes que me falam, tomava medicação há 2 anos para dor, vivia tomando medicação para dor. Chegam no dia da consulta e me dizem, meu Deus, eu estou há 7 dias sem tomar medicação para dor. Então as pessoas começam a ver essa mudança, e isso é importante, né? As pessoas acreditarem nisso. É criar uma consciência, né? Isso O mesmo. Jerônimo está dizendo que a sociedade em si não vê como um problema isso. É que, na verdade, a ignorância do fato de não conhecer determinada coisa, né? Como depois que tu faz uma sessão, que tu vê que te ajuda, daí tu começa a ver com outros olhos, né? E o alongamento são coisas muito importantes. Agora, o Jerônimo está falando que ele se alonga. E quantas pessoas, provavelmente tu é diferenciada porque tu trabalha com isso, né? Tu já tem essa cultura do quão é importante, né? Mas as pessoas que são leigas, quantos de nós se alonga diariamente, por exemplo? Não sei dizer, né? Não vi estudos, mas na minha realidade, no meu meio aqui, são pouquíssimos, assim. E isso é engraçado que os animais, né? Eles se alongam. Eu já ia falar, Eu observo a minha cachorra, quando acorda, ela vai lá e é a primeira coisa, os né? cachorros se alongam. Eles têm mais consciência da importância do alongamento. Com certeza, né? Que O a gente, alongamento, claro, o alongamento traz aquele bem-estar, né? Aquela musculatura que alonga, né? Ela não fica com aquela musculatura contraturada, aquela musculatura dura, né? A gente alonga, falando no grosso modo, tá? Então, é aquele bem-estar, né? É um tipo um relaxamento tu te alongar, né? Acordar de manhã e te alongar te dá um bem-estar, é um relaxamento para o teu corpo, né? Tira aquela contratura, aquela tensão da tua musculatura, né? Então, é um bem-estar. Se as pessoas começam a fazer isso de manhã, não vão parar mais. Sim, e são coisas que a gente vai fazendo que a gente não se dá conta. Por exemplo, eu tenho um lado mais alongado que o outro, por causa da questão de dormir muito no mesmo lado. Ou o celular, Sim, né? Fica aqui, eu fico aqui. E tu vai te prejudicando, mas é que as pessoas não notam que isso são hábitos que tu faz durante um tempo até eles ficarem. Por exemplo, não foi do dia para a noite que eu fiquei com um lado do pescoço mais alongado que o outro, né? Mais flexível. sim, Foi hábitos ruins que eu construí durante é um tempo, né? os nossos hábitos, né? Hábitos de postura ruim no computador. Eu digo que essa geração agora dessas crianças, eu até mexo com as minhas idosas, né? Gente, essa geração que vem agora vai ser pior que nós, né? Com problema de coluna, porque
É uma geração que não brinca na rua, é uma geração que está em cima de um computador, de um videogame, de qualquer jeito, sentado de qualquer jeito, né? Então, é uma geração de crianças que talvez na nossa adolescência, na nossa idade ou na adolescência já comecem a apresentar problemas na coluna, né? Eu tenho duas adolescentes com 14 anos com problemas já, né? Então, é aquilo, a gente tem que mudar esse pensamento, né? Tirar essa criança da frente do computador, ensinar ela uma postura correta, porque no futuro vai dar problema, né? É isso que causa essa postura errada, né? Essa compensação de um lado, do outro, né? Um lado mais alongado, um lado mais endurecido, e aí as pessoas começam a notar depois de uma certa idade, né? Mas isso aí vem de muito tempo, né? De hábitos ruins. E outra coisa que eu ia te dizer, a fisioterapia para pessoas que estão com algum tipo de deficiência, ela também ajuda creio eu, né? Daí é uma pergunta totalmente de leigo, um achômetro aqui, que também ajuda na autoestima, né? Na autoconfiança, Ah, deixar a com pessoa certeza. mais viva, mais feliz, Certeza, mais. né? Porque tu imagina, tu tem uma dificuldade ali, vou dar um exemplo de um cadeirante, né? Pô, a pessoa não consegue passar da cadeira para o sofá, do sofá ou para a cama, para a cadeira, e aí de repente ela tá fazendo isso, então isso já dá, olha, eu posso, viu? Eu consigo, tu vê a mudança nas pessoas, sabe? Quando elas começam a fazer as coisas por conta e começam a ganhar essas atividades diárias do dia deles, é uma alegria para eles. Então, é uma autoestima elevada, é mostrar assim, ó, eu posso. É como eu digo, né? O diagnóstico não é teu destino, tu pode, vamos tentar mais. Ah, não conseguiu hoje, vamos tentar amanhã. A fisioterapia, o fisioterapeuta faz isso, né? Vamos lá, vamos tentar, não deu hoje, amanhã vai dar. Então, isso vai trazendo para ele aquela vontade de mudança, né? De ganhar mais, vem trazendo aquela felicidade, aquela autoestima. Todos os dias tu vê uma mudança, porque a fisioterapia te mostra isso. Ó, hoje eu não conseguia fazer tal coisa. Ontem eu não conseguia, hoje eu estou conseguindo. Então, muda a mente, né? Junto. E eu acho que a família pode ajudar muito isso também. Por exemplo, daí é um caso pessoal meu, né? Teve uma época que a minha avó, agora ela já faleceu, ela ficou em cadeira de rodas, assim, né? E a gente fez fisioterapia e a gente. Ela tava com 92 anos, eu acho, por aí. E foi aquela coisa assim que. Claro que a dela é uma temporária, né? Não era uma condição que provavelmente não fosse que fosse irreversível. Mas é aquela coisa assim, eu lembro que ela ficava mais prostrada, assim, na cadeira. E daí, pra gente, vamos ser sinceros, é muito mais rápido tu pegar um idoso na Como cadeira e vrum, 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 vai para cima, para baixo, para um lado, para o outro, né? Do que tu fomentar a vontade dele, porque ele vai andar mais devagar. E eu lembro que a avó começou a fazer fisioterapia e a gente começou a fazer em casa também com ela, puxar, e eu não dava chá para ela, não. Falava, ó, vamos levantar aí, vamos secar essa louça, vamos varrer a casa, e daí ela saiu da cadeira, né? Claro que é aquilo, bem na manha, caminhando na manha. Então, acho que também falta um pouco de paciência de quem convive com alguém que está com alguma Lese, debilidade. eu falo muito assim para os parentes dos pacientes que eu começo a atender que palavras limitam também, né? A gente tem que cuidar muito com o que diz, porque quando eu começo assim, eu escuto muito, né? Ah, ele não consegue fazer isso. Ah, não tenta porque ele não consegue. Então, assim, a palavra, o que tu fala para a pessoa limita ela, né? Então, não adianta ficar dizendo, ele não consegue, ele não consegue. Não, só um pouquinho, vamos ver se ele não consegue, vamos tentar, né? E eu sempre converso, eu tento conversar bastante com os familiares sobre isso, que palavras limitam. Às vezes, aí tu coloca medo, que o medo vai limitar mais aquela pessoa, né? Então, não, vamos incentivar, vamos ver se dá, vamos tentar, vamos aos poucos. Cada, cada pessoa é uma pessoa, cada deficiência é diferente da outra, cada corpo é diferente do outro. Então, assim, ó, tu pode responder a um tratamento, outra pessoa pode não responder tão quanto tu respondeu, mas, né, a gente tem que tentar, a gente tem que ter ganho de alguma coisa. Então, tu ficar falando, não posso, não consigo, ela não faz,
deixa que eu faço por ela, isso limita muito a pessoa também, né? Então é importante ter essa consciência. Exatamente. Se a pessoa já tá achando que não consegue, daí tu vai lá e derruba a pazinha de cal ali, tipo, realmente, não, Não vou não consegue. conseguir. E isso a gente já ouve muito em situações normais. Sei Uhum. lá, tu quer abrir um negócio novo. Ah, não, é muito difícil, é muito complicado. Já tem um monte de gente para dizer que não vai dar certo, que, por exemplo, eu aqui com essas ideias das lives com acessibilidade, nossa, a galera tá entrando na minha onda e tá vindo junto, mas teve um monte de gente que falou, nossa, mas vai ser difícil tu conseguir quem top, é complicado esse tema que tu quer abordar, porque não tem muita gente assim, o pessoal não vai dar muita importância. Eu falo, não, mas eu quero abordar acessibilidade e abordar, se possível, com interpretação em Libras. E daí tá conspirando. Claro que vão acontecer problemas, mas enfim, as palavras, tu deixa te afetar também, né? E imagina o Jerônimo É. dizendo aqui que ele foi rejeitado pela metade da família e amigos. Muitos deles têm vergonha e não têm paciência. Pois é, são situações complicadas porque eu sempre brinco que é a frase mais clichê do mundo é só tu te colocar no lugar do outro. É tu É tratar o outro como verdade. tu gostaria de ser tratado. E a gente acaba esquecendo, né? Sabe como a E gente se coloca, como eu me coloquei assim, ó, claro que são situações diferentes, tá? Mas no caso de acessibilidade nas ruas, tá? Quando eu ganhei o meu filho, a função de andar com um carrinho de bebê na rua era extremamente difícil. E eu sempre pensava, meu Deus, como é que um cadeirante se locomove nessa cidade? Aqui em Jaguarão, aí em Porto Alegre eu acho que ainda é melhor, mas aqui é muito difícil a acessibilidade, sabe? Calçadas mais altas que a outra, né? Lojas que colocam produtos na calçada. Então eu comecei a enxergar isso quando eu precisei usar um carrinho de bebê, imagina, né? Eu comecei a pensar, meu Deus, um cadeirante tem muita dificuldade realmente de se locomover sozinho numa cidade, né? Então isso tudo é preciso começar a mudar, né? Mudar a visão disso, de se colocar no lugar da pessoa, né? sim, e a fisioterapia ajuda em um monte, essas pessoas, junto com as questões de medicamentos, a terem essa mobilidade, auxiliar na mobilidade, tu poder, independência, né? E Independência, a gente conseguir fazer tuas coisas, né? E quem sabe, por que não a gente não consiga trazer para mais perto, para a realidade de quem precisa, por exemplo, o Jerônimo que falou, né, que tá difícil conseguir, é muito complicado, né? Esses, esses problemas que a gente tem, né? Mas é aquilo, como a gente diz, o problema tá aí, a gente precisa, não adianta também a gente só ficar, a gente tem que é, bolar ideias e formas de, de resolver essas questões, né? E, então, assim, a fisioterapia, ela tá aí, gente, a, quem puder fazer, quem tiver condições, faça. A gente ainda sabe que no SUS ainda é meio complicado, mas vocês viram aqui pela nossa conversa que te dá uma qualidade de vida. É terapia para o corpo, no caso, né? Como eu brinquei aqui, né? É tu deixar o teu corpo em corpo. ordem, né? Tu deixar É teu tu te corpo em conhecer, ordem. né? E, As pessoas começam a se conhecer, a conhecer o corpo, conhecer o movimento, conhecer a postura correta. É outra visão de vida. Eu brinco que é impossível fazer a fisioterapia sem mudar de vida, porque a pessoa muda mente, muda corpo, muda completo mesmo. e na questão do Pilates? O Pilates, ele fica ali no fisioterapia e educação física, porque eu já vi tu no Pilates, já vi pessoal de educação física, se enquadraria onde? Sim, E o Pilates poderia ajudar as pessoas com deficiência a ter mais qualidade de vida, porque o Pilates tem uma questão de respiração, né? Interno para externo, né? o Pilates é um método, né? E, na verdade, o Pilates pode ser aplicado pelo fisioterapeuta e pelo educador físico. Ele vai mais, assim, ele é um método que ele foi criado mesmo para a função de educação física, né? Seria assim, não, como eu vou te dizer, ele era mais para exercício, né?
mas com o tempo ele foi ganhando essa visão de reabilitação, de reabilitar pelo Pilates. É incrível que a gente reabilita pessoas com Pilates, né? Então ele é eu assim, eu sou suspeita de falar porque eu sou apaixonada, né? É um método que é surpreendente, assim, a mudança das pessoas. Vou te falar que eu nunca dei aula para um aluno deficiente, nunca fui procurada no estúdio por uma pessoa deficiente ou com uma limitação física para o método Pilates, mas sim por pessoas com problemas na coluna, problemas sérios de tendinites e tudo, ele é usado como reabilitação também. O Jerônimo está dizendo que usou em 2013 e ajudou ele O bastante. Pilates Forma até é equilíbrio. incrível. E tem N A tipo de reabilitação por ele fisioterapia, é... né? Ah, sim, é como Tem eu disse, a N. fisioterapia é um leque, né? Um leque, fisioterapia aí para a mulher, na função, né, da incontinência urinária, é um leque de coisas na fisioterapia, né? Tem a A reabilitação, tem ecoterapia a também é fisioterapia, boa. a ecoterapia para crianças é maravilhosa, né? Hidroterapia também. Então, é assim, pode escolher à vontade, na verdade, né? O importante é buscar fazer, O porque, importante é se nossa, mover, né, Leze? Tem que se mover. Ficar parado jamais. exatamente. Não dá para ficar parado, né? E é engraçado que como a gente constrói hábitos ruins, depois que a gente constrói os bons, por exemplo, eu tô tentando já faz muito tempo, né? A questão da postura da coluna. Daí quando eu vejo que eu já tô aqui, ó, eu já. E daí essa postura assim já me incomoda. A postura que antes para mim era normal já começa a me Sim, incomodar. Daí se eu fico começa a assim, incomodar. porque Tem eu tô umas alunas habituando. tem umas alunas minhas do Pilates que falam: Nossa, às vezes eu tô fazendo alguma coisa e lembro de ti, arruma essa coluna. E eu, tua voz tá lá dentro da minha cabeça, elas falam. Então a pessoa já vai se dando conta dessa postura errada, né? Sim, é que nem eu beber água, né? Tô passando aqui só para te perguntar, já bebeu água hoje? As pessoas passam na correria. É verdade. Mila, eu queria te dizer, assim, primeiro te agradecer por tu ter topado. A gente ainda está em evolução aqui, tudo é uma evolução, né? Então, deu aquele problema no fone, enfim, a gente, no início, para variar, eu botei no privado, depois liberei, enfim, desculpa, acontece, né? A gente está aqui para aprender com todo mundo. E eu queria que tu desse uma dica, assim, não digo de exercício que eu acho que nem cabe, mas, por exemplo, umas pílulazinhas que as pessoas possam fazer para já começar a ter uma consciência de que, tipo, bah, eu vou fazer isso e vai me dar um ganho para eu me conscientizar do quão fez bem para minha vida tal exercíciozinho, a dica da Mila, digamos assim. Gente, eu sempre falo assim, ó, para as pessoas que não têm condições de ter uma pessoa ali, um fisioterapeuta, um profissional do movimento auxiliando, tá? É procurar se mexer, tá? Faz aquele alongamento que todo mundo faz quando acorda, de estender os braços mesmo, esticar os braços para cima, se espreguiçar, já ajuda. Vai lá numa cadeira, tira o bumbum para trás, deixa as costas dar uma alongada, tá? Dá uma caminhada ou tenta, sei lá, se mover de qualquer jeito, sabe? Pega uns alongamentos na internet, tem uns alongamentos bem fáceis assim para braço, perna, alongamento mesmo para fazer em casa, sabe? Tentar se mexer o máximo que conseguir, tentar não ficar parado, tá? Procura ver se consegue, pelo menos, né, fazer uma atividade física, pelo menos uma vez, duas vezes na semana, começa aos poucos, tá? Não precisa sair fazendo todos os dias, virar uma pessoa extremamente fitness, né? Que eu falo, é difícil virar, né, do dia para a noite. Mas procurar assim, né? Não deixar de se movimentar, porque a gente começa aos poucos mesmo, tá? A pessoa começa a adquirir esse hábito de se mexer, se alongar, de procurar fazer uma atividade física durante o dia, uma caminhada, qualquer coisa, tá? E aí tu vai vendo que o teu corpo vai pedindo mais, que tu vai ganhando mais resistência, tu vai querendo te mexer mais, tu vai vendo que a tua qualidade de vida melhorou,
e aí tu começa a procurar mais e mais e mais. Então, é assim, é aos poucos, tá? Ficar parado, jamais, tá? O corpo não é feito para isso. Se a gente ficar parado, ele para também, é uma máquina, a gente precisa movimentar ele, tá? Dá uma caminhada, dá uma alongada, faz alguma atividade aí em casa, procura uma orientação de um profissional do movimento que te oriente, né? Ou procura ler sobre isso, né? E tenta começar a se mover. As pessoas têm que ganhar essa cultura de movimento, né? Que o exercício físico, que o movimento cura, gente, cura mesmo, tá? Eu tenho provas disso durante os meus dias, né? Trabalhando aí com pessoas que viviam dentro de medicações de remédio para dor, limitadas com a dor, acostumadas a viver com uma dor que elas hoje não têm mais e somente pelo movimento, de se mover, de ganhar outros hábitos, cuida da postura na hora de sentar, né? Fica aí com a minha voz na cabeça, olha essa coluna, arruma a coluna, relaxa o ombro. Sempre pensando nisso, né, pessoal? Vamos cuidar do corpo. O corpo da gente é a nossa casa, né? Então a gente tem que estar cuidando É bem bem isso, dele. né? E antigamente a gente não se dá conta, né? Que a gente fala, meu avô viveu 90 anos. Mas teu avô, meu querido, trabalhava numa fazenda, Isso aí, trabalhava carpindo um lote isso todo aí, dia, pra cima e pra baixo. isso Como é que tu acha que tu vai viver 90 anos só comendo sorvete e vendo Netflix? Não vai, isso porque não aí. se mexe, né? Não vai Gente, dar assim, liga, essa conta não vai fechar. eu sempre digo que eu suspeitem muito de alguém que diga para vocês, não, fica em repouso absoluto, não faz mais nada. Gente, o corpo precisa. Vocês não vão conseguir ficar em repouso absoluto pro resto da vida. Tá aí, né, a nossa quarentena provando que a gente ficar em isolamento e ficar parado muito tempo, o corpo começa a pedir, né, movimento. As pessoas estão procurando aí dizendo que aumentou a dor de coluna, aumentou a dor na cabeça, né? Então, por isso, o corpo da gente não é feito para isso, gente. É para a gente estar se mexendo mesmo. E as tuas redes, para quem quiser, sei lá, conversar, trocar uma ideia contigo, teu contato, passa para Eu nós. tenho o Instagram, tá? Miriane Melo. O Face também, Miriane Melo. Lá no Instagram tem meu contato, tem meu número, tá? Tem até meu WhatsApp, gente. Podem me chamar para tirar dúvidas. De vez em quando eu deixo uma caixinha de perguntas lá no Instagram, vocês podem colocar, podem tirar as dúvidas. A gente está sempre conversando, tá? Agora a gente está com um projeto aqui para Jaguarão, que é uma clínica que vem lá de Santa Catarina, tá? Que é a K Esportes, que é especializada em fisioterapia esportiva, né? Bem essa área que a gente estava falando de movimento mesmo, de reabilitar pessoas para o movimento. Então, tá vindo aqui, tá chegando aqui em Jaguarão, a gente vai fazer bastante posts aí conversando sobre várias várias doenças, né, várias tendinites, limitações, tal, para tirar a dúvida das pessoas aí sobre dores e tudo mais. Então, pode seguir lá que sempre tem alguma coisa para tirar a dúvida do pessoal aí. Ali só o Jerônimo dizendo que o maior problema dele é a postura, porque a medula afinou. Até hoje não sabe se deve usar colete, mas acho que não seria o ideal, mas iria ajudar. Sabe dizer algo sobre, Mila? Olha, aí, né, é Jerônimo, né? Tu deveria procurar mesmo um fisioterapeuta para te orientar, para ele te avaliar pessoalmente, para ver se esse colete te ajudaria ou não, né? Por aqui eu não posso te De dizer longe que eu... nada, porque eu teria que te avaliar o que está acontecendo, tá? Então, a dica que eu te deixo é isso, que tu procure um profissional para te orientar se realmente esse colete vai te ajudar ou não, né? E aí depende muito, né, da pessoa. Então tá. Muito obrigada, Alexandre, por estar conosco nesta tradição. Muito obrigada, Mila, por topar falar conosco também. Muito obrigada a vocês que estão aqui, quem vai assistir depois. E podem colocar aí nos comentários assuntos que querem que a gente traga. Eu queria dizer para vocês, então, se hidratem, se mexam, né? Não Isso aí, deixem que os diagnósticos sejam um fator limitante, né? isso Seja um aí. Sejam destino. destinos, Claro que não para deixe. alguns a caminhada vai ser um pouco mais longa, mas
Claro, mas o importante é caminhar, né? isso aí. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. Eu que Segunda-feira a agradeço. gente tem live com o Lorenzo da Fré, que ele tem nanismo. Lorenzo, nosso amigo, meu, lá de Ah, Taos. que show! Vou Não, gente, é uma assistir. máfia aqui, né? Porque eu vou chamar meus amigos, não vou chamar meus inimigos aqui para topar entrar nas minhas lives, né? No início a gente chama os amigos. Primeiro foi a Michelle, a segunda, infelizmente eu não conheço a Cláudia ao vivo, mas deu os problemas. Agora a Mila, depois o Lorenzo, é assim. E daí tem um monte de gente que eu não conheço que também vai participar das lives, mais na sequência. Então, brigadão por vocês estarem aqui. E a gente vai botar no YouTube, vai deixar aqui no Instagram, ainda não sei como se bota, mas se a gente conseguir, a gente vai colocar lá também. E fiquem com Deus, até a próxima. Tchauzinho. Obrigada. Tchauzinho, gente.